Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, numa cláusula direta, Jesus diz que os limpos de coração verão a Deus. Isso posto, podemos afirmar também que aqueles que estão com os corações impuros, e se permanecerem com os corações impuros, não verão a Deus. E sobre esse tema puro, impureza, o Senhor foi bastante rígido no Antigo Testamento com suas leis. E dentre muitas outras regras rígidas, Deus também colocou o seguinte: os animais precisam ser puros, não podem ter mancha. O sacerdote precisa estar bem paramentado, bem vestido. As suas vestes precisam estar limpas para representar a santidade de Deus. Ele teria que estar na sua cabeça escrito, com a mitra, escrito santidade ao Senhor. Então, irmãos, essa questão da impureza que há no coração do homem, essa questão da impureza que há no mundo, segundo a Escritura Sagrada, é uma desordem, é uma anomalia que entra em confronto com a santidade e pureza divinas. É necessário que Deus se interponha juntamente com o pecador para fazer esta limpeza. E esta impureza lá no Antigo Testamento, principalmente nas leis levíticas, estavam correlacionadas, irmãos, com a morte. O texto diz lá que se o sacerdote tocasse num corpo morto, ele ficaria impuro. E a lepra também era uma espécie de impureza, porque era a morte da derme, era a morte da pele, era uma anomalia para o corpo físico, esse tipo de situação. Por isso que a lei era bastante rígida. Observe, irmãos, que Deus estabeleceu leis tão rígidas que os israelitas não poderiam comer determinadas aves. Por exemplo, os abutres eram impuros perante a lei do Senhor, porque carregavam a morte dentro deles de outro animal. Os abutres comiam o morto, carne podre. Por isso, os israelitas estavam proibidos de se alimentar destes animais. Mesmo se o abutre tivesse a sua pena bem limpinha, toda escovada, digamos assim, irmãos, ele não era limpo, porque era da natureza dele comer coisas podres, é da natureza do abutre fazer isso. Por isso que o Senhor disse: não tenha esses tipos de animais e aves na sua dieta, meu povo, porque eles estão carregando a morte dentro deles. Por isso vocês estão proibidos de se alimentar. Irmãos, eu acredito de fato que o ponto principal do Senhor ao estabelecer essas leis rígidas de limpeza e pureza é porque Ele está querendo lembrar, estava desejoso lembrar e lembrou ao povo que a impureza estava ligado à queda lá no Éden. Houve morte lá. Houve uma morte tanto física como espiritual. E Deus estava dizendo: olha, a impureza gera esse tipo de morte. Portanto, sede santos, sede limpos, porque diante de mim não pode estar impureza. A impureza, irmãos, é tão séria que a mensagem salvadora de Hebreus capítulo 1 e versículo 3 é que a morte de Cristo foi para nos purificar dos nossos pecados. E no mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 9, versículo 23, diz que a morte de Cristo era necessária para purificar as próprias coisas celestiais. Observe que a queda não trouxe impureza somente no campo da terra, mas no céu também. E a morte de Cristo foi para trazer esta purificação. E na mesma esteira, no capítulo 9, versículo 14, diz que o sangue de Cristo purifica as nossas consciências de obras mortas. Ou seja, literalmente no grego, o sangue de Cristo nos purifica
de obras que conduzem à morte, que produzem a morte. Queridos irmãos, se não houver o sangue de Cristo na vida da pessoa, ela pode ser religiosa, ela pode estar bem paramentada, ela pode cantar bem, tocar bem, mas se não houver o sangue de Cristo, se Cristo não lavou, como nós cantamos aqui nessa noite, o sangue de Cristo me lavou, né? O sangue de Cristo nos torna mais alvo do que a neve. Se Jesus não derramou o sangue dele em favor deste pecador, ele continua impuro. E, conseguinte, irmãos, ele não verá a Deus. Ele não conseguirá ver a Deus no sentido de estar juntamente com Deus. E Apocalipse fala também das vestes dos santos. Quais eram as vestes dos santos que João viu no Apocalipse? Vestes brancas, que falam da justiça de Deus. E isso quer dizer que eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por isso, irmãos, falar em pureza ou pureza está corretamente ligado ao sangue de Jesus. E Jesus não morreu para todos. Jesus morreu para o seu povo. Jesus lava o seu povo. Todos aqueles que são dele são lavados pelo sangue de Jesus. O resto continua ainda impuro. Portanto, irmãos, fazendo essas considerações, eu gostaria de falar 3 cláusulas rapidamente aqui que esse texto nos dá. A primeira cláusula é o seguinte: o coração do homem é impuro desde o seu nascimento. Ninguém nasce puro, todos nascemos com pecado. E a segunda cláusula: somente Deus pode purificar o coração do homem. E a terceira cláusula: as portas do céu só abrirão para os puros de coração. Então, irmãos, na primeira cláusula, o coração do homem é impuro desde o seu nascimento. Olha um bebê, ele nasceu como? Ele nasceu impuro. O Salmo 51 diz que em iniquidade fomos concebidos, fomos formados, e em pecado nos concebeu nossa mãe. O pecado, a impureza começou ali, irmãos. E somente Deus pode trazer esta purificação. Gênesis capítulo 6 diz que os desígnios do coração do homem era mal continuamente. E Deus tomou 3 medidas para frear a maldade, a impureza, o esgoto do coração do homem. Primeiro, Deus reduziu a idade do homem para 120 anos. Os homens viviam 500, 400, 500, 600 e até mais de 900 anos. E Deus misericordiosamente reduz essa idade do homem para 120. Terceiro, Deus puniu, criou leis severas. Ele criou a pena de morte a partir do capítulo 6 de Gênesis. Quem ferir a espada, com a espada será ferido. Então Deus criou leis rígidas para frear o pecado. Por quê? Porque aguardávamos o purificador. Aguardávamos o sangue de Jesus ser derramado. Aguardávamos isso. E Deus, irmãos, também depois matou a todos ser vivo do planeta Terra. Só salvou Noé e sua família. De tão sério, irmãos, que era isso. Observe que em Gênesis capítulo 6, Deus diz: e Deus viu que a maldade do coração do homem se multiplicava, não aumentava, se multiplicava. E ele tomou essas cautelas para frear, irmãos, o coração do homem. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar de forma soteriológica para esta passagem da pureza do coração. Aqui Jesus está falando de salvação. Jesus está falando que somente os salvos verão a Deus. Somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida verão a Deus. E somente aqueles por quem Cristo morreu serão purificados. Mas deixa-me também falar alguma coisa aqui, irmãos, sobre o que a cristandade, um pouco da cristandade fala sobre isso. Há um equívoco muito grande
entre alguns grupos religiosos que diz que Deus não está interessado no meu exterior. O meu exterior, a forma que eu lido, a forma que eu me visto, a forma que eu me comporto, tem nada a ver com o meu coração, segundo alguns. Eu me lembro que uma vez a igreja chamou uma jovem para conversar com ela e disse: jovem, por que você está andando com as vestes inadequadas na rua? Ela diz: olha, pastor, Deus não está interessado nas minhas vestes, Deus quer o meu coração. Você está vendo que existe mesmo assim pessoas que acham que o exterior não reflete o que está no interior. Para ela, se o coração estiver com Deus, não importa como ela vivia, como ela se vestia. Não, irmãos, não. O exterior é mais importante, diz outro grupo, porque as pessoas, segundo eles, são impactadas por aquilo que elas veem e não por aquilo que está escondido, porque as pessoas tiram suas conclusões de santo, de verdadeiro, segundo o que as pessoas demonstram nas suas vestes, no seu comportamento. Oh, irmãos, já bradou Deus lá na época do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 17, versículo 19. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Os fariseus, irmãos, davam muito valor ao que era externo. Eles ficavam em pé nas praças, como nós vemos hoje. Eles ficavam em ponto estratégico onde as pessoas passavam. Eles se vestiam muito bem, com seus filactérios alargados, em pé ereto nas praças, faziam as suas orações no canto para todo mundo ver, com a mitra na cabeça, santidade ao Senhor, para ser saudado pelas pessoas. Eles gostavam do exterior. Olha, olá, reverendo, como vai o senhor, reverendo? E eles: estou bem, graças a Jeová. Bom dia, Rabi, bom dia, Rabuni, bom dia, mestre. E eles gostavam dessas saudações, todo paramentado, irmãos, com a religião. Mas Jesus fez uma imagem, um exame de imagem no coração dos fariseus. Jesus fez um exame lá e viu que tinha prostituição, tinha adultério, tinha blasfêmia, tinha furto, tinha tudo que era imundo lá dentro do coração, apesar das suas vestes serem tão lindas, tão bonitas, tão limpas. Agora, irmãos, o que o mundo fala sobre isso? Colocando aqui um parêntese nesse aspecto religioso, irmãos, e olhando essa situação da pureza e impureza por outro prisma, o que a sociedade diz de forma geral? Como ela pensa de forma geral? Por exemplo, quando uma pessoa furta, alguns afirmam que a culpa é do meio onde a pessoa vive, porque o indivíduo é produto do seu meio. Já disse o filósofo John Locke, o filósofo empirista, ele diz: o homem é uma tábula rasa, ou seja, o homem nasce como uma folha de papel em branco. São as experiências sociais do homem que imprime sujeira no coração do homem, diz John Locke, um empirista e também existencialista. Ele diz que o homem nasce puro. Na contramão de John Locke, toda a filosofia, Jesus disse: em pecado. A palavra de Deus diz que o homem foi concebido em pecado, é sujo. E aqui Jesus está dizendo que o exterior é importante, porque pode revelar e revela o que está dentro do homem. Jesus sondou o coração daquelas autoridades, viu que tinha blasfêmias, tinha falso testemunho, apesar de todo o paramento da religião, de tudo aquilo que parecia estar limpo. Jesus corrigiu este erro, porque o coração do homem, desde o seu nascimento, é desesperadamente sujo, corrupto e cheio de maldade. Portanto, irmãos, nesse momento nós precisamos pensar:
apesar de que aquilo que você estiver vendo, que santo é aquela pessoa. Olha como ela ora, veja como ela se expressa na oração, veja o tom ungido que essa pessoa tem para orar. Eu convido a você a ponderar, Por outro lado, uma pessoa que vive desordenadamente no mundo, vive sem ética no mundo, se veste de uma maneira imoral, não, o coração não está puro. Não está puro. Assim como as vestes limpas e toda dentro da tradição religiosa também não diz que o coração está puro, da mesma forma, irmãos, aquela pessoa que veste de uma forma inadequada para o cristão, ela está dizendo que o coração dela é aquilo de fato. As vestes, o externo, pode acontecer que as pessoas estão vivendo em hipocrisia. A segunda cláusula que nós queremos falar aqui nesta noite, somente Deus pode purificar o coração do homem. Há certas limpezas que podemos fazer. Podemos, irmãos, por exemplo, fazer a asepsia do nosso corpo, e precisamos fazer isso, porque você que sabe o que vai acontecer. E o próprio corpo faz a asepsia dele lá no interior. Você sabe o que eu estou falando. Há coisas que podemos sim fazer, mas, irmãos, mudar o interior, limpar o coração, não. Só Deus pode. Só o Senhor pode. Nós reconhecemos que as ações, o moralismo, o civismo, a boa educação, o academicismo, o esporte, tudo isso ajuda as pessoas a se comportarem melhor. Até mesmo existe uma espécie de artes marciais que ajudam a pessoa a controlar a sua ansiedade. Eu acredito que essas coisas ajudam, mas, irmão, só fica nisso. Não limpa o coração. Quem tem o poder de ir nas juntas e medulas, entre a divisão da alma e espírito, quem tem o poder de ir lá dentro do coração do homem, mudar a natureza do coração do homem, é só Deus. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor. As leis severas e tudo isso, diz João Calvino, que são freios de Deus, para não deixar o coração sair aquele esgoto fétido. São freios de Deus, mas as leis não limpam o coração, como o moralismo, o esporte e outras coisas também não limpam o coração do homem. Que limpa o coração do homem é Jesus. Aquilo que João Batista pregou quando ele estava à beira do Rio Jordão, e penso que Jesus passou do outro lado, e João Batista apontou para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O homem é tão incapaz de limpar a si mesmo que Deus falou através do profeta Jeremias, no capítulo 13, versículo 23. Pode por acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Não. Pode até trocar a pele do leopardo, mas ele continuará sendo leopardo. Pode até lavar as manchas dele, mas ele continuará sendo leopardo. É preciso que mude a natureza dele, e somente Deus pode fazer isso. Você deve ter visto pessoas aí na mídia, seja ela na televisão ou não, pessoas hoje adotando, colocando animais selvagens, criando animais selvagens dentro de casa. Pega o filhote de leão, leva ele para dentro de casa. É claro que ele vai se adaptar domesticamente àquela casa, mas eu afirmo, mesmo que ele se adapte àquela casa, ele ainda é um leão. A ferocidade dele está lá dentro. Está um pouco camuflada por causa do tratamento que se está dando, mas ele é um leão. A qualquer momento, aquilo que está na natureza dele pode aparecer, e a mídia mostra isso, que o leão
sendo tratado por um homem desde pequeno, ele o matou depois. Mesmo fazendo carícias na cabeça dele e etc. Irmãos, tem que mudar lá dentro. Jesus está falando da limpeza do coração. Quando o coração de fato está limpo, isso reflete verdadeiramente e não de forma hipócrita, de forma externa. Quando o Senhor limpa o nosso coração, de fato, há uma evidência dessa limpeza em nossa vida. E como Deus limpa o nosso coração? O Senhor pode usar 3 coisas para limpar o nosso coração. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 25, ele diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Observe que a decisão de limpar o coração é de Deus. Aqui está na voz ativa, na primeira pessoa: eu vou aspergir água pura sobre o coração de vocês. Então isso, irmãos, nos leva a pensar que se Deus não fizer isso, nada neste mundo consegue limpar o coração do homem. Ele pode fazer isso, derramando água pura sobre o coração do pecador. Mas quando o Senhor faz isso? Quando você começa a mudar o seu comportamento, você já tem um resultado de que o Senhor fez isso na sua vida. Ele limpa também o coração do homem com o poder da sua palavra. Diz Jeremias 23 e 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. O que acontece quando colocamos fogo no lixo, irmãos? Ele consome aquele lixo. E aqui Deus está dizendo, se a minha palavra entrar dentro do coração do homem, ela queima todo o lixo, ela queima toda a podridão, todos os espinhos herdados de abrolhos lá do Éden, que nasce dentro do nosso coração, e na linguagem de Hebreus, toda raiz de amargura também é queimada, porque a palavra do Senhor tem este poder. E também, em terceiro lugar, ele limpa o coração do homem com seu Espírito Santo. Primeiro, água, que também simboliza o Espírito Santo. Ele também limpa o coração do homem através da sua palavra. E ele agora limpa o coração do homem através do Espírito Santo. Diz Paulo em Tito 3, versículo 5, que o Senhor nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe que é um lavar. O Espírito Santo usa a água celestial e lava o coração do pecador. Deus também falou e prometeu em Joel capítulo 2, versículo 28, que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E esse derramado Espírito é o mesmo que derramar a água no coração do pecador. Observe, irmãos, que quando o soldado romano olha para Jesus e vê que Jesus estava morto, ele pega a sua espada e fura o lado de Jesus. Diz a Escritura que naquele momento saiu água e sangue. A água, segundo a teologia, aponta para a purificação do coração, aponta para esse lavar do Espírito. E o sangue de Jesus fala da justificação. Agora fomos justificados, não devemos nada mais à lei. Percebe, irmãos, que o Senhor derrama esta água, que o Senhor usa a palavra dEle e que o Senhor usa a terceira pessoa da Trindade para fazer esse trabalho no coração do pecador. Por isso, irmãos, que precisamos pregar a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode ir lá aonde instrumento nenhum pode ir. A palavra de Deus vai nessas instâncias do pecador. Em terceiro lugar, as portas do céu só abrirão para os puros de coração. Amados irmãos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que tiveram o coração purificado, eles desejam ver a Deus. Uma das evidências da salvação é essa,
eu quero ver Deus. Moisés pediu, Deus conversava com Moisés face a face, ok? Audivelmente. E Moisés parece que não ficou tão satisfeito disso. Senhor, eu quero ver a tua face. Deus não permitiu. Quando nós voltamos para Gênesis capítulo 3, nós, lendo o relato lá, Deus aparecia no jardim, na viração do dia, e conversava com Adão. Diz a palavra de Deus que Adão ouvia Deus, mas não diz que ele viu Deus. Com certeza ele queria ver Deus, como Moisés queria ver Deus. Jesus conversando com os discípulos dele em João capítulo 14, ele falando que ia voltar para a casa do Pai, preparar lugar para eles. Um dos seus discípulos, chamado Filipe, ele não exigiu, ele não desejou muita coisa de Jesus. Ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Tá bom, nós não queremos mais nada, nós só queremos ver o Pai. Veja, irmãos, que isso está interligado com aquilo que Jesus está falando. Quem é limpo de coração deseja comunhão com Deus, ele deseja Deus, ele opta pelas coisas de Deus, porque o seu coração está limpo e é pendente para ver Deus. Há um desejo no seu coração de ver Deus. Mas só verão a Deus aqueles que tiveram ou que têm o coração limpo pela palavra de Deus. O salmista no Salmo 24 lista 4 exigências para se subir e permanecer no Monte Santo de Deus. Primeiro, quem subirá ao Monte Santo de Deus? Primeiro ele diz, os limpos de mãos e puros de coração. Você está observando causa e efeito? Aquilo que você faz reflete o que o seu coração é. Se a mão faz coisas dignas, honestas, é porque o coração está limpo. Se a mão faz coisas que não devem, principalmente aquilo que Jesus falou, furto, se a mão faz isso é porque o coração está cheio disso. Por isso o salmista diz, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão. Segundo, puro de coração, aquele que não é falso. Os fariseus viviam em falsidade, roupa limpinha, religiosamente impecável, a tradição, nos lugares para as pessoas os verem, mas o coração estava como sepulcro caiado. Lá dentro dele, Jesus falou, é como sepulcro caiado, muito branquinho por fora, mas o coração estava fétido. Por isso, aquele que tem o coração limpo, diz o Salmo 24, ele não é falso. Ele não vive uma religião falsa. De fato, ele faz aquilo que o seu coração demanda. Sempre é assim, meus irmãos. E quarto, que não faz juramento para enganar. Que não jura falsamente é a nossa tradução. Ele não jura falso porque o seu coração não é falso. Há uma limpeza dentro do seu coração. E aqui vemos, irmãos, a impossibilidade humana de alguém, por si mesmo, com as obras da lei, entrar no céu, porque elas não podem limpar o coração de si próprio. Jó 14, e versículo 4, ele faz uma pergunta, quem do imundo tirará o puro? E ele responde, ninguém. Não tem jeito de tirar algo puro do imundo. Uma árvore que é doente, certamente ela produzirá frutos da sua natureza, Jesus disse. Se os olhos, nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Jesus disse que a água, a fonte de água salgada não pode dar água doce. Aí é a essência, meus irmãos. Por isso está lá dentro da essência do homem.
Só Deus pode ir lá e limpar. Só o sangue de Jesus pode ir lá e limpar. Se a palavra de Deus não entrar lá, irmão, não há limpeza. Não há limpeza. E é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque nós não sabemos a quem o Senhor quer limpar. Precisamos pregar a palavra do Senhor. E pureza de coração, irmãos, é ser resolvido para as coisas de Deus. É não estar dividido entre Deus e os ídolos deste mundo. Lembra que o profeta Ezequiel disse: derramarei água sobre vocês para purificar vocês dos ídolos. A primeira coisa que Deus faz ao limpar o nosso coração é nos tirar, nos libertar dos ídolos. Esse é o aspergir de água do Senhor em nossa vida. E agora, irmãos, diante desta palavra, eu convido a você, faça um autoexame e veja você mesmo o estado do seu coração. O que domina mais o seu coração? Quando você precisa decidir entre fazer a obra de Deus e outras coisas, o que você é mais propenso a decidir? Como está o seu desejo por Cristo? Como está a sua visão por Cristo? Você quer ver Deus? Isso queima dentro do seu coração. Eu quero ver Deus. Eu quero ver o céu. Isso permeia o seu coração. Isso te preocupa. Se isso te preocupa, é um sinal de que o seu coração foi limpo pela palavra do Senhor, pelo sangue de Cristo. Como que os 2 discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, eles estavam tristes, sim, por causa da morte de Cristo, e eles não sabiam que aquele terceiro homem que estava ali perto era o Cristo. E à medida que Jesus conversava com eles, eles saíram, fizeram menção, Jesus fez menção para sair para o outro lado, e eles convidaram aquele homem visitante, que eles não sabiam que era Jesus, a entrar na sua casa. Estava de noite, e Jesus aceitou, e quando foi dar graças, eles viram que era Jesus. E eu, quando leio essa passagem, irmãos, eu tento vê-los, como eles reagiram naquele momento. Me parece que eles olhavam para o outro e disseram: não acredito que nós não conseguimos identificá-lo. Portanto, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Oh, irmão, nosso coração se arde. Quando nós estamos com o coração limpo, o nosso coração arde por Cristo, arde para a sua glória, sua majestade. E nós só conseguimos ver a glória de Deus, irmãos, só conseguimos ver Cristo no culto quando o Senhor limpar-nos, diz o profeta Isaías. Antes, no capítulo 5 de Isaías sempre fala: ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando ele viu a glória de Deus, veio o anjo e tocou nos lábios dele, ele viu Deus. Ele conseguiu entender a majestade do Senhor. Irmão, se Deus não limpar o nosso coração, não temos desejo por Cristo. Mas mesmo o coração limpo, disse Jesus, a casa limpa, se for deixada para lá, vai entrando 7 demônios piores e vai sujando o coração. Portanto, é necessário meditar na palavra do Senhor dia a dia, ouvir a pregação da palavra do Senhor, a exortação da palavra do Senhor. 1 João capítulo 3, ele disse que, amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, porque sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E ele disse: e qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. Por isso que Jesus disse: somente os puros de coração verão a Deus, somente. E como pode, irmãos, o coração limpo permanecer limpo? O salmista faz essa pergunta no Salmo 119, e ele diz: olha, guardo no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. De que maneira poderá o jovem, qualquer um de nós, guardar puro o nosso caminho, observando conforme a sua palavra? E o Salmo 119, versículo 11, diz o seguinte: e assim mesmo se purifica, na verdade, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Puríssima é a palavra de Deus, e ela pode limpar o nosso coração.
É pela palavra de Deus, irmãos, que seremos limpos e permaneceremos limpos. É Ele que faz essa obra em nosso coração. Se você tem desejo de ver o céu, se você tem desejo de entrar nos portais eternos e ver Deus face a face, isso é um sinal de que o seu coração foi limpo. Porque Jesus disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus.